presidente do TSE à época, Barroso, se vangloria de ter pedido intervenção americana nas eleições e ele também se vangloria de ter derrotado o bolsonarismo. O ponto alto, digamos assim, como colocou muito bem o Christian Costa, foi quando o Gonê esquece o microfone aberto e fala que fez uma cagada, o Alexandre de Moraes interrompeu ele e aí veio a ameaça. Então, o Alexandre de Moraes está descontrolado. Será que isso tem alguma coisa a ver com Lei Magnitsky? Eu deixo a pergunta no ar. Urgente, Moraes ameaça prender Aldo Rebelo por desacato em depoimento. Isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal repreendeu o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, nesta sexta-feira, durante o depoimento dele na ação que investiga uma suposta trama golpista. Rebelo depõe na condição de testemunha de defesa no caso. Durante a oitiva, ele foi questionado se o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garner, teria colocado tropas à disposição do presidente da República. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro afirmou que é preciso considerar o que significa uma força de expressão na língua portuguesa. A resposta irritou Moraes, que perguntou se Aldo Rebelo estava na reunião. Ele respondeu que não. Então Moraes disse que ele então não poderia opinar sobre a mesma. E disse que se ele não atesse ao que foi lhe perguntado, sua prisão seria decretada por desacato. Ainda no mesmo julgamento, Gonê esqueceu o microfone aberto e disse ter feito cagada em depoimento de Aldo Rebelo. É isso mesmo. Na oitiva, Gonê fez uma pergunta ao ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, na qual interpelou se sem o exército a Marinha conseguiria dar um golpe de Estado. Gonê então foi interrompido pelo advogado Demóstenes Torres, que representa o almirante Almir Garner, réu no STF. A defesa disse ao ministro que se ela não poderia fazer afirmações ou pedir opiniões, então Gonê, como acusador, também não poderia. O juiz do STF pediu então a Gonê que refizesse a pergunta. O PGR, no momento, estava em videoconferência com o microfone aberto e vazou o trecho da conversa onde ele diz: "Fiz cagada agora". A pergunta que fica é, sobre qual delas ele estaria falando? E o comandante da Marinha negou ter recebido ordem para impedir posse de Lula. Isso mesmo. Ainda nesse julgamento, o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, refutou alegações de que havia recebido instruções para barrar a posse de Lula. Olsen foi convocado para testemunhar a favor do almirante Almir Garner e disse não ter recebido qualquer coordenação nesse sentido. Olsen disse que jamais tratou sobre tanques na rua para golpe. Em momento algum houve mobilização, ordem ou planejamento para o emprego de veículos blindados para fins que impedissem ou restringissem o exercício dos poderes constitucionais. O que vem se evidenciando cada vez mais é que não houve golpe coisa nenhuma. Bom, deixa eu repercutir aqui um pouco do que trouxe o Christian Costa. Consta, começando com você, desse resumo de mais um dia de depoimentos. Lembrando que começou aí na própria segunda-feira, são 82 nomes aí até o dia 2 de junho, né, de coleta de depoimentos. Freire Gomes falou, também Batista Júnior, hoje Hamilton Mourão. Consta, mas todos vão muito na direção de que não houve tentativa de golpe algum, e muitos vão se contradizendo ali, contradizendo a versão apresentada pelo relatório da Polícia Federal e também pela denúncia apresentada pelo PGR Paulo Gonê. É simples, né, a razão, porque não houve tentativa de golpe, muito menos golpe armado, né? E é ridículo tentar associar isso ao 8 de janeiro, que o Alexandre Garcia explicou de forma brilhante, é uma catarse coletiva. As pessoas estavam desesperadas com a volta do ladrão à cena do crime, como diria seu vice. Acham muitos que não foi uma eleição justa, limpa, e não vou nem falar do assunto que virou tabu, que são as urnas eletrônicas, que o PT não usa nas suas eleições internas, porque não precisa nem chegar lá. Basta pensar que o presidente do TSE à época, Barroso, se vangloria de ter pedido intervenção americana nas eleições para ameaçar militares e tudo, e ele também se vangloria de ter derrotado o bolsonarismo. Então eram juízes totalmente partidários, não eram nem torcedores, eram jogadores de um dos times, e por isso que a gente fala do consórcio. Então é ridícula a tese de tentativa de golpe, não se sustenta. O Bolsonaro imediatamente montou a equipe de transição, deu o comando das Forças Armadas antes de sair para a turma do PT. Quem é que vai dar um golpe e faz isso? Então é tudo ridículo. Agora, eu acho que o ponto alto, digamos assim, como colocou muito bem o Christian Costa, foi
essa troca de mensagens do Alexandre de Moraes com o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo explicava que existe figura de linguagem, né? Aliás, quando o Gonê esquece o microfone aberto e fala que fez uma cagada, a verdadeira cagada foi quando ele mandou a denúncia, que é uma denúncia desprovida de fundamento, né, e base. Ele não quer dizer que ele literalmente se sujou ali, né? Então, o Aldo Rebelo estava indo por essa linha, o Alexandre de Moraes interrompeu ele falou que tem direito à opinião dele sobre a língua e tudo, e aí veio a ameaça, né? Uma ameaça totalmente descabida, na minha opinião, e de muitos juristas, porque ele era uma testemunha. Então, o Alexandre de Moraes está descontrolado. Será que isso tem alguma coisa a ver com lei Magnitsky? Eu deixo a pergunta no ar. E na última quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos consideram impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade foi levantada durante uma audiência no Congresso, quando Rubio foi questionado por um deputado americano se o governo Trump cogitava aplicar medidas contra o magistrado brasileiro. A declaração feita por Rubio foi em resposta a um questionamento do congressista republicano Corey Mills, que cogitou a aplicação da chamada Lei Magnitsky. E sobre esses e outros assuntos da semana, se junta a nós, em Oeste Sem Filtro, advogado e professor de Direito Constitucional, André Marcília. Professor, muito boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite a toda a bancada. Boa noite a toda a audiência. Professor, começamos com esse assunto, claro, da afirmação do secretário de Estado, Marco Rubio. Acho que foi a primeira vez publicamente que ele confirmou a possibilidade, grandes chances, de imposição de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, também veio uma publicação dizendo que seria possível, inclusive, estender essas punições, essas penalidades também a outros ministros do Supremo e às suas mulheres, cônjuges, que têm escritórios de advocacia e com ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. Gostaria muito de ouvi-lo a esse respeito, se essas punições realmente são possíveis, e inclusive com a extensão, né, dessas penalidades para cônjuges de ministros do Supremo. Boa noite. Boa noite, perfeito. Vamos dar um apanhado geral sobre como é que funciona essa lei Magnitsky, que a gente estava aqui até brincando, o mais difícil de aplicar a lei é falar o nome dela, que já é um tanto complicado. Mas como é que funciona? Bom, é uma lei que visa punir ou sancionar estrangeiros, ou seja, quem não é dos Estados Unidos, por violações a direitos humanos. E aí a gente aqui tem no ministro Moraes o objeto perfeito para isso, porque liberdade de expressão é um direito humano. E isso tem acontecido, é bom que se diga, porque muita gente está dizendo assim, mas isso é sob encomenda por conta da questão do golpe, do inquérito do golpe, etc. O Eduardo Bolsonaro foi lá fazer isso, essa costura. Veja, desde 2019 nós estamos aqui no Brasil sofrendo violações à liberdade de expressão e aos direitos humanos. Eu, inclusive, como primeiro advogado dos inquéritos das fake news, posso te dizer que até hoje não tive acesso aos autos. Até hoje, o Mário Sabino, fundador da Cruzoé, e a Cruzoé estão dentro dos inquéritos e não se sabe por quê. Então, se isso não é violação à liberdade de expressão, a direitos humanos, eu não sei o que é. Nós temos aqui o Consta, inclusive, que é outro que tem sido vítima disso desde muito tempo nas suas redes sociais, na sua liberdade de expressão. Então, os exemplos são diversos. Não é agora. O ministro Moraes seria punido pelo combo, pelo conjunto da sua obra que tem feito desde 2019. Está aqui nos inquéritos diversos que hoje estão no STF. O que pode acontecer com ele? Pode acontecer dele ser atingido na sua vida financeira, dele não poder entrar nos Estados Unidos e não só, mas ele não poderia ter. Isso são sanções que podem vir em camadas, não necessariamente todas virão, mas não necessariamente apenas uma virá. Então ele pode ter a sua vida, por exemplo, financeira fora prejudicada, mas a sua vida financeira no Brasil também, com a impossibilidade que use cartões de crédito de bandeiras de bancos norte-americanos e até mesmo de bancos brasileiros que têm operação fora do Brasil. E também os seus familiares podem ser atingidos, porque a lei pune quem se beneficia da violação. Então, se os familiares do ministro Moraes ou de outros ministros que têm escritórios de advocacia que se beneficiaram dessas violações, eles também podem ser punidos. Assessores que trabalham com o ministro Moraes ou que trabalharam com o ministro Moraes diretamente nessas violações podem ser punidos. Aliás, vale aqui a gente fazer o registro de que há alguns meses
houve uma debandada de assessores do gabinete do ministro Moraes. Será que já não era até mesmo antevendo a possibilidade de que fossem punidos? Então, isso pode acontecer. E vale dizer que isso não tem nada a ver com ataque à soberania, como disse a OAB, como disse o próprio governo. O próprio Gilmar Mendes. O próprio Gilmar Mendes, que curiosamente saiu a campo junto, quase ao mesmo tempo da OAB, para dizer a mesma coisa, que seria um ataque à soberania. E por que não é um ataque à soberania? Porque a lei pune dentro do território norte-americano, empresas norte-americanas são afetadas, então eles estão ali, não há nenhuma relação direta com instituições brasileiras, com as decisões dos ministros, eles podem continuar votando do mesmo jeito, fazendo o que eles sempre fizeram, mas há um efeito extraterritorial. Então a punição é dentro do território norte-americano, mas o efeito alcança quem está fora, que é justamente a pessoa a ser sancionada. O que eu acho que o governo, ou que o ministro Gilmar e a OAB, enfim, todos eles estão querendo, ao dizer que isso é um ataque à soberania, é o que a gente fala, delegar o problema para cima. Eles estão querendo jogar isso para a questão toda para o governo brasileiro, que está em dívida com o STF, porque depende a sua governabilidade depende muito, né, do STF. Então, jogando para o governo e dizendo é um ataque à soberania, fala assim, governo, Itamaraty, resolvam vocês, diretamente com o Trump, o nosso problema. E com isso, talvez criar um impasse diplomático que faça com que os Estados Unidos recuem. E parece que é essa a estratégia. Bom, a roda está aberta para a gente discutir os principais assuntos jurídicos da semana. Marina Helena, seu parceiro aqui de Oeste com ela. É um prazer. Falaram pra gente afastar aqui. Me senti na escola. Assim. Vamos ficar pertinho, ficar pertinho. Não, a gente colocou vocês dois juntos aí hoje, especialmente. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão desse... É impressionante hoje, né? Primeiro, o Lula dizendo, recorrendo ao Itamaraty. A gente viu todos os lados, né? Ele pedindo para o Itamaraty uma resposta enérgica. Aí a gente vê o tweet do Gilmar Mendes, aí a gente vê a carta da OAB, aí a gente vê logo na sequência também o líder da oposição pedindo a prisão de Eduardo Bolsonaro. Pareceu um movimento super coordenado, né? Impressionante. Isso mostra que eles já estavam esperando isso há algum tempo. Eu até mencionei a debandada do gabinete do ministro Moraes e, de fato, isso não é algo novo. Os Estados Unidos, de alguma forma geral, têm falado sobre essas sanções há muito tempo, inclusive desde o início do governo Trump, e isso está na pauta. Então não é uma surpresa também para o Brasil, se lá eles se preparam, aqui também o nosso governo se prepara. E essa deve ser a estratégia, tentar subir mesmo para o governo, tentar solucionar isso, criar um impasse diplomático. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que eles talvez acreditem que se houver uma briga entre países diplomática, os Estados Unidos não banquem, não truquem, né? Não deem uma segunda carta. Agora, isso mostra como é absurdo a postura da nossa Suprema Corte e do nosso governo. Quer dizer, em momento algum passa pela cabeça deles recuar. Em momento algum passa pela cabeça deles dar um passo atrás. Veja, se não é na questão do golpe, que seja na questão dos inquéritos antidemocráticos, que seja na questão do inquérito das milícias digitais, que seja na questão dos inquéritos das fake news, veja, não é possível que eles não reconheçam nenhum abuso e achem que tudo bem, que eles têm que seguir nessa escalada e os Estados Unidos é que têm que recuar. E vale dizer, ataque à soberania é o que o Brasil está fazendo. Primeiro, com Barroso tendo confessado que pediu ajuda para o governo Biden para interferir nas eleições de 22, o que é grave e é crime. E segundo, com as próprias decisões do ministro Moraes. Veja, quando o ministro Moraes deu aquelas decisões pedindo dados para empresas norte-americanas, dados de cidadãos norte-americanos, ele viola as leis norte-americanas, ele passa por cima da soberania dos Estados Unidos e isso é que criou, inclusive, essa grande reação. Foi ali que a coisa toda começou a ficar mal para o nosso lado, ou pelo menos foi a cereja do bolo, a ponta do iceberg. Então nós violamos a soberania deles, eles estão reagindo sem violar a nossa. Deixa eu incluir os meus parceiros aqui de telão também nessa conversa. Rodrigo Constantino, claro que foi censurado, ele que é um cidadão americano e teve as suas redes sociais censuradas, com certeza esse é um caso, né, onde há violação explícita, objetiva da legislação americana.
E meu caso está nas mãos da equipe que está analisando, né? Eu sou um cidadão americano. Na decisão do Moraes de tirar meu passaporte, me colocar sob censura e congelar minhas contas bancárias, há lá uma punição muito grande para as plataformas, para as redes sociais que não me banirem. E entre essas plataformas, corre em sigilo meu inquérito até hoje, né? Mas entre essas plataformas eu posso afirmar que está lá o Patreon. O Patreon é uma empresa americana, eu sou um cliente da empresa americano e quem quer ser meu patrono, como eu chamo, coloca cartão de crédito internacional no Patreon. O que isso tem a ver com o Brasil? Mas o Alexandre de Moraes, que acha que a jurisdição dele é planetária, ele pediu que o Patreon me banisse. Então esse tipo de coisa está lá sendo avaliada. Muito boa noite, Marcília. Eu quero perguntar o seguinte, o Magnitsky Act começou com Obama por conta lá do advogado que acabou morrendo nas masmorras do Putin, mas em 2016 virou o Global Magnitsky Act. Desde então, lá se vão 9 anos, foram 650 pessoas, né, sancionadas. Isso dá uma média de 70, 72 pessoas por ano, ou seja, eles não abusam disso. É para juiz cubano que persegue vítimas inocentes, é para cúmplices do Maduro ou do Putin que atropelam direitos humanos. E está com uma grande chance de chegar isso a ministros do Supremo e seus cônjuges. A pergunta que eu lhe faço, você acha, porque no momento eles estão reagindo, dobrando a aposta e ninguém solta a mão de ninguém, você acha que quando houver mesmo uma sanção, assumindo que vai vir, pelo menos para o Alexandre, você acha que eles mudam de postura? Porque eu fico pensando num Barroso, imaginando que não vai poder mais vir para os Estados Unidos. Ele adora isso aqui, ele tinha apartamento em Key Biscayne, o filho dele trabalha aqui em Miami. Quer dizer, você acha que eles estão pagando para ver como se fosse um bluff? E se acontecer, vai ter uma mudança de postura no Brasil? Ou nem assim? A gente vai continuar dobrando a aposta e virar Venezuela? Olha, Consta, essa é uma boa pergunta e eu acho que vai depender muito de qual é a sanção, qual é a punição. Se ela entrar nesses meandros de uma punição, vamos dizer assim, mais severa, de atingir a vida financeira do ministro ou dos seus, aqui no Brasil, ou até mesmo atingir os seus familiares, escritórios de advocacia, isso pode ter um efeito, acho que de duas mãos. Tanto pode fazer com que as pessoas se assustem e recuem, como aconteceu talvez com o gabinete do ministro Moraes, que houve uma debandada, talvez pessoas que não topassem correr esse risco, como pode fazer também com que haja uma espécie de união ainda maior, sobretudo de setores da advocacia, que a gente tem assistido diariamente se colocar de forma submetida, infelizmente, à Suprema Corte e, enfim, já se manifestaram como uma nota que a gente mencionou aqui da OAB. Então, se houver sobretudo essa alcance a escritórios de advocacia, talvez isso possa gerar uma união. Mas eu participei de alguns debates, etc., e o que eu ouço de pessoas que têm ligação com o governo é de que o Moraes não vai recuar. Ao contrário, que a sanção vai servir como um elemento de jogar gasolina na fogueira, que vai apressar os julgamentos do inquérito do golpe, que vai fazer com que ele se torne talvez até mais agressivo ou severo. Então, e mesmo essa postura de buscar o governo para criar um impasse diplomático, enfim, eles não, nenhum gesto até agora é o de recuo, nenhum, né? Então, se não for algo que os assuste muito, me parece que não haverá nenhuma volta atrás. Eles não voltaram atrás até hoje, em momento algum. Vamos nos lembrar disso. Desde 2019, muitas vezes aconteceu uma outra decisão que a gente fala assim, opa, agora eles recuam, opa, agora vai haver uma abertura, né? Em nenhum momento isso foi real. Todas as vezes nós nos iludimos, caímos como patinhos, digamos assim. Então, eu não creio que será tão fácil fazer a nossa corte recuar. E, Costa, você me fez lembrar uma questão interessante. Eles dizem, né, que sancionar uma pessoa fora do país seria um atentado à soberania. Bom, mas e investigar o Musk, como o Moraes faz aqui? Aí não é, aí é tranquilo. O Musk está dentro dos inquéritos das milícias digitais e o Musk, inclusive, é um membro do governo norte-americano. Pedir para o ditador chinês também enviar um representante, para fiscalizar as nossas redes sociais. Pois é interessante isso também, né? Então, o Eduardo Bolsonaro costurar politicamente lá fora é criminoso para o governo, mas o governo costurar na China
uma possibilidade de que uma pessoa venha aqui de confiança, palavras do Lula, do companheiro Xi Jinping, para regular a questão digital, aí não, aí é normal. Aí é uma atitude democrática. Professor, seria inédito aplicar essa lei Magnitsky contra um cidadão brasileiro? Seria a primeira vez? Seria a primeira vez. Mas, como até o Constantino disse, a gente passa a se aliar ao que há de pior nas ditaduras, até hoje só ditaduras do pior tipo é que foram punidas, ou autoridades dentro dessas ditaduras. Então tem esse efeito também. Nós vamos receber, nós, Brasil, porque temos, veja, um tribunal que tem um ministro com um carimbo de violador de direitos humanos, não é um país sério. E que esse ministro continua com apoio popular, apoio da mídia, apoio da advocacia. Veja, como é que um país desse pode ser sério para investimentos estrangeiros, como é que pode ser sério para haver segurança jurídica aqui. Então, claro que isso nos prejudica a todos e a gente passa a receber um carimbo internacional de pária. Mas, por outro lado, ganhamos os olhos, a atenção de todo o mundo para o case de caos jurídico que vivemos aqui e talvez isso possa ser também uma porta de saída. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.